Oi, gente, eu sou Tati Guimarães e aqui é o Papo de Editor e hoje nós estamos respirando o cinema nacional. Como eu estou nervosa, que eu estou até falando aqui, eu estou com duas pessoas que representam o cinema no Brasil e que estão aqui em Teresina para uma mostra. Não, a Fafá mora aqui, né, com a minha irmã. E o Rosenberg Cariri, que é uma das pessoas mais emblemáticas do cinema nacional, que tem muita história, desde a década de 80, se eu não me engano, década de 70, 80, né? Mas, como eu falei, eu estou aqui como aprendiz e eu só quero aprender com ele. E, em primeiro lugar, eu quero saber quem é você, Rosenberg. Epa. Tatiana, olha, uma alegria muito grande estar de volta, né, a Teresina. O Piauí é um estado que culturalmente representa muito para todos nós, né, que fazemos arte e cultura no Nordeste brasileiro, né? Uma terra pela qual a gente sempre teve muito carinho, né? E sempre tivemos grandes amigos aqui no Piauí, inclusive na cooperação da produção de cinema, né? E técnica. Na minha produtora, muitos técnicos eram daqui do Piauí, né? O que mostra uma vocação do Estado para isso, né? Bom, eu sou um sertanejo, né? Filho de pais sertanejos e que teve uma vivência intensa com as culturas populares do sertão, sobretudo no Cariri cearense, né? Convivendo com grandes mestres da cultura, porque o Cariri, de alguma forma, representa um grande encontro das culturas do Nordeste, né? Então, eu acho que eu vivi ali naquele coração do Nordeste brasileiro e aprendi muito com isso tudo, e, ao mesmo tempo, houve todo um aprendizado da cultura letrada, dos seminários, das faculdades, né? E eu termino sendo um resultante, vamos dizer assim, desses encontros, né? De mundos e de magias, de percepções, né? E desde muito cedo, desde a década de 70, em 1975, 76, eu comecei a fazer os meus primeiros filmes, meus primeiros registros em Super 8, né? Depois passamos para película 16 milímetros, 35 milímetros, e acompanhamos toda essa revolução tecnológica, né? Filmando em Umatic e depois gravando, né? Na verdade, em Betacam, em Raiate, até chegar na revolução digital dos dias de hoje, né? Você, como montadora, sabe o quanto é especial essa profissão. É uma coisa assim fundamental do filme, onde o filme se resolve, né, assim mesmo. É verdade. E eu passei por esses processos todos de montar filmes em moviola, aquelas moviolas grandes, bonitas, né? As máquinas fascinantes, né? Fascinante. É. E Um trabalho depois, manual, né? trabalho manual, mas mágico, era cheio de encantamento, e o tempo que demorava era um tempo importante também, o tempo que a gente cortava a película, pendurava os pequenos pedaços de filme, depois ia juntando, né? Tudo aquilo era um tempo também de maturação do pensamento, né? E tal, tinha uma certa importância. Nem sempre a velocidade resolve tudo, e algumas Resolve. coisas na arte é preciso um pouco de reflexão, né? Sobretudo no cinema, que se quer mais artístico, mais reflexivo, mais poético, né? Mas o certo é isso. Eu, desde cedo, compreendi uma coisa, que o cinema, né, as grandes produções estavam todas centradas no Sudeste do Brasil. E quase nada vinha para cá em termos de recursos para nós fazermos cinema, né? Então, desde aquela época que nós começamos a nos reunir e a travarmos uma grande luta pelo que nós chamamos de descentralização da produção no Brasil, né? É uma luta com várias etapas, né? Teve uma muito significativa na década de 80, foi no encontro de ABDs, em Olinda, quando nós percebemos que 100%, 99% dos recursos para o cinema cultural da Embrafilme, na época, ficava no Rio de Janeiro e São Paulo.
Né? Pô, mas e o Pacto Federativo? Como é que Grandes fica? Né? centros. Então, nós começamos a luta e conseguimos, naquela época, a chamada lei de um terço, ou seja, um terço ficava para São Paulo, um terço para o Rio de Janeiro e um terço para o restante do Brasil. Ora, isso que parece tão pouco foi uma revolução, porque se foram feitos os primeiros filmes de curta-metragem já em bitolas profissionais, o Ceará fez isso, Pernambuco fez isso, a Bahia já tinha tido um ciclo também, retoma isso. Quando veio o chamado renascimento do cinema brasileiro, a retomada do cinema brasileiro, depois da catástrofe do Collor de Mello, né? Já havia pessoas preparadas tecnicamente e tal, experimentadas, né? Que puderam dar uma resposta muito, muito positiva, né? Então, esse cinema que se passa a fazer no Nordeste brasileiro, a partir da década de 90, é um cinema que tem uma importância muito grande, porque ele ocupa espaços nos grandes festivais nacionais, ele consegue entrar em cartaz, rompendo preconceitos, rompendo barreiras, às vezes, que pareciam impossíveis, né? E ele consegue circular internacionalmente, com prêmios internacionais importantes e tal. Isso, de alguma forma, empoderou uma geração, né? No começo do século XXI, no primeiro governo Lula e com a criação da Ancine, a partir de um trabalho feito no Congresso Brasileiro de Cinema. Eu, posteriormente, fui, inclusive, presidente do Congresso Brasileiro de Cinema e lutei muito também pela lei dos 30%, né, dos recursos que chegam para outras regiões do país, e também pela reserva de mercado na TV por assinatura, né, e tal. Mas nessa época se cria a Ancine, né, nessa época anterior à minha gestão do CBC, e é super importante também, né? Então, esses espaços conquistados foram todos espaços de luta, né? Palmo a palmo, na trincheira, né? Na trincheira. Hoje o Ceará é um dos polos de produção audiovisual, um dos polos importantes do Brasil, né? Ao lado de Pernambuco, né? O cinema feito no Ceará está presente em Cannes, presente em Berlim, presente nos grandes festivais do mundo. Teve uma época agora, alguns meses atrás, que 6 filmes cearenses estavam em cartaz, de filmes de longa-metragem. É um fato significativo, né? Mas nessa luta toda, a gente sempre percebeu uma coisa: se nós não avançássemos unidos como região, seria impossível só um estado ou 2 estados coitar avançar, né? Então, na época, nós criamos uma associação, ainda na década de 90, chamada Associação de Produtores e Cineastas do Norte e Nordeste, porque era só do Nordeste. Eu digo, não, tem que colocar o Norte, porque o Brasil inteiro tem que falar, o Brasil inteiro tem que se expressar, né? Isso foi muito significativo, né? A gente chama até de cinema fora do eixo, né? Exato. E é o cinema que está causando nesse momento, né? É um cinema com uma crítica, uma fortuna crítica admirável, é um filme respeitadíssimo e é uma cinematografia verdadeira, porque você tem vários estilos de cinema, né? O Ceará hoje produz os filmes de humor do Raul de Gomes e tal, para Netflix e para Globo, para, né, e tal. Ele está fazendo dois, 3 longas-metragens por ano, fora seriados e tal. É a indústria, né? Uma indústria. Um filme de Carim, que vai direto para Cannes, ou os filmes de arte, como o do Petros Cariri, o Pedro Diógenes e tantos outros, o segmento do cinema espírita também, que foi um sucesso de bilheteria, né? Então é isso, e tudo isso está gerando renda, emprego, desenvolvimento e tal, e estamos nessa luta para fazer com que o governo do Ceará, né, enxergue o cinema não só como uma manifestação cultural, além disso, né, um fator de desenvolvimento do estado do Ceará, né? É aquela coisa, nós temos um dia que romper com o ciclo do couro, do babaçu,
e, né, do extrativismo e tal. A grande indústria do futuro é a indústria dos bens simbólicos, né? É a indústria da imaginação, né? E o que não nos falta é a imaginação, né? Então, nesse processo, agora, para a gente seria muito, muito significativo se o Piauí, né, fosse esse novo grande polo de produção no Nordeste brasileiro. Precisa ser, porque o Piauí tem talentos de sobra, tem jovens maravilhosos. Tem muito material. Muito material. Vocês têm uma cultura riquíssima, né? É uma questão de autoestima, é uma questão de acreditar no futuro, né? Vontade política. E uma vontade política de saber que um arranjo... Por exemplo, o Rio de Janeiro está fazendo um arranjo regional para a produção de cinema, levando 130 e tantos milhões, né? Ora, para cada 1 milhão ou R$ 1 posto pelo governo do Piauí, viram 2 de lá, para ser aplicado aqui. Que outra forma de financiamento oferece, né, e a fundo perdido, ou seja, para ser desenvolvido na cultura? Isso desenvolve a rede hoteleira, os transportes, alimentício e tal. E afora isso, o Piauí circulando pelo mundo com suas belezas, com suas riquezas, com suas contradições, com suas lutas sociais, com sua história, né? Eu mesmo estou pensando seriamente em rodar um filme, uma parte dele seria rodada aqui, sobre Juvita Feitosa, a nossa heroína, cearense, piauiense, né? Mas é isso, e eu fico muito contente em chegar aqui e encontrar jovens, assim, num mutirão, num coletivo, com muitas dificuldades, se reunindo, fazendo Terecine, né? Terecine. É o Terecine. É a mostra Terecine. Daqui a pouco isso se transforma num grande festival, daqui a pouco os grandes nomes nacionais e mesmo internacionais estão disputando a oportunidade de vir para Teresina, daqui a pouco o cinema feito no Piauí estará nas salas de cinema do Brasil e do mundo. Ou seja, alô, alô, Piauí, acorda, hein? Com certeza. E Fafá Guimarães, que eu, né, já conheço há 48 anos, desde quando eu nasci, que é uma grande cineasta também, grande produtora, né, e agora está com o seu filme. E eu quero ouvir falar do seu filme, mas, assim, eu quero que você fale, como o Rosemary já falou, da importância da ABD até o Festival de Cannes, porque eu, criança, sempre acompanhei, né, toda a luta da ABD, toda a trajetória, aquelas noites que não se dormiam, fazendo projetos, né, correndo atrás de patrocínio para poder fazer filmes, porque a gente tem muito material aqui, muita coisa. Mas deixa ela falar. Bom, eu lá em Cannes mesmo, recém-chegada de viagem, eu contei uma história que uma pessoa chegou e perguntou, né? Eu estava apresentando o projeto do meu filme. Como foi que começou? Na década de 70, a gente morava numa comunidade que meu pai era peão de fazenda. E a nossa casa era em cima do morro. E, no fim da tarde, eu sentava, a escadaria era de pedra, eu sentava e eu ficava olhando meu pai juntar as ovelhas, juntar o gado. Aquilo que eu via, eu imaginava que todo mundo estava vendo. Então, eu já fazia cinema e não sabia. Eu não sabia que era cinema. A gente não tinha televisão, tudo, só depois que veio, né, morar em cidade que a gente viu isso. Mas eu achei muito interessante. E, na década de 80, o meu primeiro trabalho, eu sou cria da TV Educativa, né, da Fundação Antares. Passei só 6 meses e fui trabalhar numa empresa privada de televisão. Com a semana, eu já fui produtora. Com o passar dos anos, eu fui convidada por um grupo que fazia uns documentários para o Mercosul. Eu fazia cinema e não sabia que era cinema. Então, eram 2 produtoras e, um dia, o diretor lá disse assim, vamos ficar com a Fafá, ela trabalha sob pressão. E eu fiquei, né, produzindo os documentários. Às vezes, eu dizia assim, a gente recebia 8 páginas, 18 horas de um dia, para começar a filmar no outro dia, 8 horas da manhã. E ele dizia, haha, conseguiu? Não, eu estou aqui. Tudo, a produção
já no ponto. Aí ele, como é que ela faz? Eu não ia dizer como era que eu fazia. Então, assim, comecei. Aí, eu continuei. A Tela Viva, ela tinha um processo que você colocava o currículo. E, quando vinha filmes nacionais que passava por aqui, eu sempre fazia produção local. Aí, muita gente dizia, como é que essa menina faz essas coisas? E eu continuava na TV Educativa e na outra TV, que era ali do outro lado do Rio, né? Que era a TV Timon. E o diretor de lá, que eu já contei essa história um dia desse, o diretor ele apostava muito. Era oito jovens, né? E só eu de mulher. Então, a gente começou a fazer filmes nos comerciais que a gente fazia. A gente começou a fazer produções mais ousadas, né? Como a 3CCD. Adoro a bichinha. E a gente fazia só com uma mesinha de corte, né? Acho que era 4 canais, pequenininha, né? Você que entende isso. E a molecada fazia tudo. Um fazia câmera, o outro fazia edição, o outro fazia não sei o quê, todo mundo junto. E a gente já arriscava. Recorte de croma, externas. Ah, a gente precisa de um helicóptero, de um avião para as aéreas. Amarrava, tirava a porta, amarrava os meninos, meu Deus, para fazer as imagens. E esse diretor, ele apostou muito na gente. Ele adorava. A gente trabalhava direto, fazia, todo mundo criava. E foi assim que a gente foi juntando e gravando coisas e chamando artistas e tudo. Até que, quando eu saí de lá, eu fui uma das pessoas que saiu, fui para conhecer outros mundos, fazer alguns cursos e trabalhar em outras produções, quando eu fui chamada de novo para essa empresa, mas para trabalhar numa produtora, que era a MN Propaganda, que era daqui. Aí foi mais ousada ainda, né? A gente passou, assim, do Matic, passou para o... DV, menino, DV. Todos esse processo. Então, a gente tinha acesso a isso tudo. É uma grande escola. Porque a equipe da produtora, ela participava de tudo. A gente sabia de tudo. Quem estava editando, quem dirigia, quem tudo. É muito legal. Então, assim, as oportunidades de conhecer fora e conhecer aqui e fazer coisas ousadas. O documentário do final de ano, a gente fazia um filme, uma baita produção. Até que no ano 2000, aí, quando eu enveredei para o marketing político, fiz algumas campanhas também, a parte de televisão dos programas, que a gente gravava muito, o clipe, gravava muita coisa, que era o audiovisual já, propriamente dito. Surgiu a oportunidade de fazer a campanha de 2000 do então presidente que fez a retomada do cinema. E tivemos essa oportunidade de conhecer o pessoal das ABDs, né? Então veio aqui Leopoldo Nunes, a Solange, a Rosenberg já era aqui de perto, continuou nos orientando. E aqui a gente fez um seminário, A Imaginação a Serviço do Piauí, que virou uma política pública do Ministério da Cultura, a imaginação a serviço do Brasil. E os pontos de cultura também, que aí nós fomos o primeiro ponto de cultura do Brasil, de audiovisual, que foi o daqui, que a gente botou o nome do ponto de cultura ABD Antares, que era junto com a TV Antares, a gente já incentivando, aí o Ministério, não pode ser, porque os equipamentos, aí mandou um kit multimídia com a câmerazinha pequena, a gente, não é esse tipo de câmera, a gente quer um equipamento compatível com as televisões, a gente mandou as especificações e eles não aceitaram que não podia ter marca. Pois a gente queria ver isso, aí foi quando começaram as parcerias. Aí eles fizeram uma parceria com uma empresa que fornecia os equipamentos profissionais, e nós recebemos. Né? Na época, acho que Sigma, não sei se pode falar, Sigma, e aí a gente recebeu Apple, né? Uhum. E era muito interessante, que aí câmera, material de edição e tudo, passamos 16 anos produzindo, temos cursos, tivemos muito curso, era Ministério da Cultura e Ministério da Educação, então, assim, a ABD, ela movimentou. Eu acho que todo mundo que passou pela ABD trabalha com audiovisual, com cinema hoje, tanto aqui como fora. E todos os cursos se criava um material, né? Tem Sim, um filme, um documentário. Tem. Aí depois nós fizemos o projeto As ABDs
a ABD Nacional, algumas ABDs criaram do Núcleo de Produção Digital. E nós ganhamos esse edital. E veio também mais equipamento. Então, a gente era cineclube, o Ponto de Cultura, o Núcleo Digital. Então, era um polo. E passamos 16 anos nessas produções. Produzimos bons filmes. Aí fizemos uma parceria com o IFAM, até, na época, que o IFAM fazia a pesquisa de comunidades quilombolas indígenas e a gente fazia o documento em audiovisual, que essas comunidades tinham uma certificação, né? A titularidade. E foi muito, a gente fez um dos primeiros grandes filmes documentário que a gente começou a fazer, tem muitos das comunidades quilombolas, e fizemos da fábrica de laticínios, que é a produção da ABD, que na época Gilberto Gil chorou quando viu o filme, e tinham 2 últimos trabalhadores dessa fábrica, uma fábrica bem no meio do sertão. Muito interessante. E daí, de lá para cá, muitos convites, muitas pessoas vindo fazer filme aqui. Aí, o advento, entrou uma determinada pessoa no governo que acabou com tudo. A nossa luta, a gente chegar a pensar, meu Deus, e agora? Mas nós não vamos desistir. E nós continuamos produzindo aqui no Piauí, como no Ceará, como no Paraíba, Pernambuco, continuou fazendo isso até a retomada. Nós estamos reconstruindo isso. E essa sou eu. Passo a passo. Sem desistir. E chegando em Cannes, que a gente quer ouvir. Foi muito doido isso. Recebemos o convite, recebemos a credencial, aí eu virei para o Augusto, eu disse, Augusto, tem que ir? Como? Não sei. Em tudo eu digo assim, confia em Deus. E nós confiamos e chegamos lá. A criança aqui, sem falar, entender nada. Gente, eu falo piauiês, o que é que eu faço? Mas Deus é tão bom comigo que, às vezes, você pede uma coisa, Ele manda uma ruma para você, né? Cheguei lá falando meu piauiês e sempre tinha uma pessoa ao meu lado, porque o Augusto, a gente foi para o evento de mercado. O Augusto ia para um lado, eu ia para outro. Eu olhava aquelas conferências, sempre sentava alguém. Eu traduzo para você. E aí fizemos bons contatos. É um mundo aquilo ali. O mundo estava ali dentro. As conferências. Aí eu priorizei muito ver os filmes brasileiros, que a credencial, o mesmo direito que a grande estrela tinha, a gente tinha. Cabia a você pegar o ticket, né? O voucher, do que você queria. E você não podia... Bem democrático lá dentro. Sim, e você não podia desistir. Não vou esse não, senão a sua credencial sofria uma sanção. Era cancelado. Tinha uns cancelamentos. Cancelamento em Cannes. Cancela o almoço, cancela o café, cancela a próxima conferência. Então, você conseguia, tinha que ir. E, assim, abria um dia antes, à noite. Você, todo mundo, aquele mundo concorrendo com você, e você com o dedinho. Você tinha que ser jogador de videogame. Eu perdia toda vez. Aí o Augusto ajudava e conseguia a credencial. E no dia da estreia lá do Mendonça, foi todo mundo, né? O Nordeste, assim, estava em peso, mas a gente estava Tocantins, Bahia e Piauí estava junto, né? A gente estava pertinho de lá do Palácio e a gente andava sempre junto. O Wagner Moura entrou dançando frevo, eu entrei dançando samba no tapete vermelho. No tapete vermelho do Festival de Cannes sambando. Oh, que maravilha! Mas é isso, gente, é não desistir, sabe? Temos bons amigos. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um mestre amigo, Rosenberg, ele está sempre com a gente, sempre orientando. O Juca Ferreira, Alfredo Manevi, Hermano Figueiredo, assim, não vou dizer velha guarda, né, meu bem? Mas os amigos, Solange Lima, eles estão nos orientando, que eu acho que a gente chega lá. É o fomento do cinema piauiense. Tem muita gente nova, muita gente boa. Aí eu estava conversando com o Rosenberg, mas tem os primeiros e tudo, tem essa dificuldade de tirá-los de casa, de repassar isso para a gente. Eles, vamos com calma, é no tempo deles. E a gente está conseguindo inserir muita ideia boa, muita gente produzindo com ou sem dinheiro. E a gente está conseguindo chegar lá. Só falta os empresários. Autônomo, né? Nas décadas de 80, 90, assim, que eu saiba, mas até antes,
os projetos eram muito autônomos, né? Sim, As pessoas compravam seus equipamentos, Sim, sim. juntava aquela equipe, fazia aquela, né, E estudava. você teve, assim, produções significativas aqui no Piauí, né? Você teve o Douglas Machado, né? Com o Cipriano e com outras produções que ele continuou a fazer, produz até hoje, né? Você teve o Valderi também, que estudou em Cuba, na Escola de Santo Antônio de Los Banos, né? E você teve essa atuação marcante da ABD. A ABD teve uma E a turma do importância... Super 8 também. Teve o ciclo Torquato de... Neto, teve tudo. o E o ciclo Torquato, do Super 8, foi super importante, né? Hoje eu estava até falando, o Torquato como um símbolo, né? De contemporaneidade, de ousadia, né? Ou seja, da cultura piauiense, né? No cinema, na música, na poesia, em tudo, né? Então é um símbolo que não pode ser esquecido, né? Um nome muito forte, muito, né? E você tem hoje no Piauí também uma geração marcante, né? Você tem o Rivanildo, que surge como um roteirista. Que veio da TV também. Pois ele é, daqui veio da TV e é um roteirista, pelo que eu pude perceber nesse primeiro momento, muito bom. Muito bom. Daqui a pouco é um nome que vai se firmar no cenário nacional. Já ganhou prêmios, né? Sim, desde os E primeiros. vai ampliar. À medida que vai chegando, que as pessoas vão reconhecendo, vão surgindo novas oportunidades, né? Eu conheci um jovem chamado Augusto, né? Augusto Santiago. Que me impressionou muito pela sua capacidade de articulação, pela sua sensibilidade, né? Pela sua conexão, a conexão que ele mantém nacional e mesmo internacional. Então, é uma figura antenada. Ele não está preso também só à região. Tu me entende? Ele é a região, ele é o Piauí conectado com o Brasil, com o mundo, tá? Com certeza, daí vão surgir produções significativas, importantes. E vem uma geração novíssima, mais nova do que eles, né? Que está chegando por aí. Agora, fundamental é que a sociedade como um todo, que o mundo político, que o governo tal, compreenda, né, a importância do audiovisual para o desenvolvimento do Piauí, inclusive econômico. Não é? É de fundamental importância que as faculdades aqui no Piauí, as universidades, criem cursos de cinemas e cinema e novas mídias. O Ceará, por exemplo, nós já estamos com 2 cursos de cinema. Na Unifor e na UFC. São cursos por excelência, formando muitos jovens, né? Fora isso, nós temos várias escolas de cinema, né? Temos a Casa Amarela da UFC, temos a Vila das Artes do município, temos o do Dragão do Mar, né? E outros cursos, né? E está surgindo também cursos no interior e tal, porque lá uma coisa no Ceará é que todo edital destina 50% dos recursos para o interior. Isso tem incentivado o surgimento de talentos, não só na capital, mas também no interior, né? Então, nós vivemos esse momento de ebulição, de efervescência e tal, nessa conquista sempre pelo coletivo. No cinema não há o eu sozinho, né? É indústria. É o coletivo. A Fafá é um exemplo disso, né? A Fafá é um exemplo de uma luta coletiva vitoriosa, eu diria, né? Palmo a palmo, mas vitoriosa. A Fafá é uma guerreira trincheira, né? Ou seja, ela vai na trincheira. Linha de frente. Da linha de frente, né? E nesse momento, no Ceará, nós continuamos nessa mesma luta, mesmo eu sendo de uma geração pioneira e que não sei o que e tal, mas eu continuo junto com jovens. E, atualmente, eu sou presidente de honra da Associação de Cinema do Ceará e tal. E estou junto com os jovens, sempre que é preciso. Vamos no governador, eu vou junto e tal. Aquela coisa meio assim de decano. Mas estou junto, né? Isso quer dizer que eu estou junto. E tem uma geração muito talentosa no Ceará, tem despontado no cenário nacional e internacional. Só que eu acho assim, de fundamental importância esse intercâmbio. Intercâmbio que possa haver entre o Ceará e o Piauí, sim, entre o Ceará, Pernambuco, Pernambuco e Piauí, Piauí, Bahia, ou seja, o Nordeste
precisa ser uma unidade, ou seja, embora sejamos culturalmente diversos, né, nós precisamos ser uma unidade criativa e produtiva, porque nós já somos uma força extraordinária na cultura do país. É interessante a gente lutar pelos núcleos criativos, né? Sim, claro, claro. O governo abraçar isso, porque tem muita gente que está em casa, está só, está cada um fazendo no seu cantinho. E aí, tendo isso junto, aquele núcleo criativo, então todo mundo luta para... É o que a gente está lutando para isso. Se cada estado tiver o seu núcleo, Sim. tem alguns que já tem. Ou seja, se criar a escola de cinema do Piauí, ou seja, né, aqui em Teresina, uma universidade federal ou universidade particular, com certeza o que não vai faltar alunos, né? Não vai faltar alunos. Já temos o projeto do Estado de uma escola técnica, que é ali no Cine Rex. O Cícero, né? Foi, o Cícero colocou no Estado o projeto, junto com a Regina Souza, que era governadora da época, do cinema na escola. Então, assim, você vê aí, ontem teve a apresentação dos filmes, teve o festival de cinema num shopping, com a produção feita pelos alunos. São 5 ou 6 escolas e vai ampliar mais ainda, já ampliou. E aí já tem o projeto, da escola técnica de cinema ali, e vai ter o FIC também, que é a formação. E, com fé em Deus, daqui para o próximo ano, e a gente vai ampliar para as parcerias, porque vai ser uma das maiores salas de cinema, com mais de 200 lugares. Maravilha, né? Então, a gente tem que fomentar isso, tem que colocar essa sala para funcionar, para não ficar só aquela coisa guardadinha lá, trancada. Então, vai ser lançamentos, congressos, tudo, palestras. Filmes em cartaz, né? Filmes em cartaz e tudo. E, assim, filmes que estão na gaveta. Eu participei desse projeto lá da Bahia, que é os filmes que eu não vi, junto com a Sol Moraes. Ela já tem uma sala, conseguiu essa sala, está fomentando. E está com as escolas, está com tudo. E o Piauí precisa disso. Ele já tem um cinema na escola, então a gente já vai começar das escolas incentivando. Eu estava até dizendo que um dia o secretário olhou para mim e disse: como é que você diz isso? Eu digo: olha, nenhum pai, nenhuma mãe, ele vai deixar o filho estudar a vida toda para fazer curso de cinema se o nosso mercado não está fomentado. Mas, Fafá, você diz isso, eu estou sendo realista. Mas a gente fazendo isso e incentivando, claro que o pai e a mãe vai ter orgulho de ter seu filho fazendo esse curso de cinema. A gente tem que fomentar o mercado. E movimenta todas as áreas, né? Sem A área de dúvida. tecnologia, Sem dúvida, a área sem de dúvida. cultura, de turismo. Né? Na verdade, não é a indústria do futuro, né? É a indústria com o futuro. Com o futuro. Ou seja, e uma coisa muito importante também é que vamos dizer que o Piauí criasse a Piauí Filmes, tá? Ou como uma empresa pública, né? Ou como uma agência, né? Isso permitirá a fazer grandes arranjos, né, regionais, junto com a Cine, trazer muitos recursos para o Piauí. Isso permite o intercâmbio com outros países, vamos dizer, com a China ou com outros países, né, onde você pode mandar estudantes do Piauí para a China, e chineses vêm para cá e fazem coproduções, e há intercâmbio e difusão. Ou seja, tudo isso vai ampliando, né, vai ampliando esse universo, né? Então, as sementes plantadas aqui, né, eu acho que foram plantadas em terreno fértil, ou seja, e que isso precisa agora um pouco mais de ousadia, né? Eu ontem fiquei muito contente conversando com alguns jovens realizadores, né? E surgiu a ideia deles de lançamento de um manifesto, né? Um manifesto histórico, falando do Piauí como essa grande potencialidade do audiovisual. Com certeza, esse manifesto, que vai ser assinado por muitos intelectuais, jovens escritores, artistas do Piauí, vai sensibilizar as autoridades, né, para esse novo ciclo possível de desenvolvimento. Porque o cinema hoje, não vamos pensar só no cinema, né, mas vamos pensar nas convergências digitais, né? Lá no Ceará, por exemplo, tem desenvolvido a parte de games e tal, que já está assim, bem avançada, com
intercâmbios internacionais com coproduções, a turma muito bem organizada, né? E cinema hoje é o que está no celular, está na rede social, ou seja, é em tudo. Tudo hoje é multimídia, né? Tal. Então, o cinema é isso. E a nossa capacidade histórica é essa. Nós somos seres, pessoas, né, com um imaginário muito rico, né? Então, esse é o tesouro. Isso é mais do que petróleo, isso é mais do que urânio, isso é uma revolução, né? Então, quem tem esse capital simbólico, né, pode se lançar ao futuro. O Nordeste tem avançado muito e avança. Por quê? Por conta desse capital simbólico, né? Eu estou falando do Nordeste que fez a revolução do cinema novo. Eu estou falando do Nordeste que fez a revolução do tropicalismo na música brasileira, né? Eu estou falando do Nordeste que fez a grande transformação do romance de 30. Eu estou falando do Nordeste que... Ou seja, tudo isso é esse caldo cultural, não é? Multiétnico, onde as principais vertentes das culturas do Ocidente, notadamente as mediterrâneas, as ibéricas, as magrebinas do norte da África, as africanas, as ameríndias, todas, aqui se reuniram para a reinvenção de um mundo, para a reinvenção... Ou seja, nós estamos trabalhando com todos esses siglos de universalidades, né? E de culturas e civilizacionais. É preciso que o Nordeste acorde para essa grande potencialidade, né? Porque isso possibilita o desenvolvimento dessa indústria de bens simbólicos, que é o mundo... Hoje, a grande guerra do mundo, embora estejam acontecendo tragédias, né? Como que está acontecendo em Gaza, né? Com o genocídio do povo palestino, né? Onde armas, bombas são usadas para massacrar crianças e mulheres, né? De forma tão perversa, tão cruel, né? Mas as grandes guerras que se travam no mundo hoje são as guerras de satélites, são as guerras de bens simbólicos, né? Está no domínio da mente. Está no papo de domínio editor simbólico, né? Da ideia, da ideologia, ou seja, então nós devemos estar preparados para isso. E o Nordeste tem tudo para dar esse salto. E quando eu falo Nordeste, é preciso sempre saber que o Piauí é uma das grandes potencialidades do Nordeste brasileiro. O Papo de Editor sempre tocou no assunto de daqui, né, de agora, para 2035, com a inteligência artificial. Como ela está entrando no audiovisual, né? Já está tendo várias discussões, porque a produção de filmes está sendo, né, substituída por IAs, e tá essa polêmica, né? Umas pessoas dizem que vai ocupar todo o espaço, outros dizem que não, que é só um complemento. Eu queria saber, o senhor Rosenberg, com todo o seu, né, todo o seu trajeto, todo o processo que o senhor já passou né, no cinema, como o senhor vê a inteligência artificial no mundo audiovisual, no cinema? A questão da inteligência artificial não é a tecnologia, nem o desenvolvimento em si, tá? É o uso e o poder concentracionário na mão de quem está e de como é usada. Entende? Então, isso pode servir para uma grande transformação da humanidade, isso pode servir para uma grande catástrofe da humanidade, né? Cabe, né? Sabendo-se que hoje, para usar um termo conceitual de um pensador, que eu não estou lembrando o nome dele, nós vivemos uma espécie de tecnofeudalismo, ou seja, que essas IAs todas estão concentradas na mão de poucas pessoas e pessoas muito perversas, inclusive muito estreitas no pensamento, nos seus sentimentos humanitários, né? A China avançou muito e fez algumas rupturas nesse sentido, né? Inclusive criando códigos livres e tal, né? Eu acho que cada país tem que começar também a desenvolver a sua própria inteligência artificial, né? Eu acho que a forma de usar vai determinar.
Por exemplo, o cinema mesmo. Eu tenho um filho contemporâneo, faz cinema de arte contemporâneo, usado, experimental, não sei o quê. O Pescariri, só para citar um exemplo, né? Ele se recusa a fazer uma fusão, ele se recusa, ou seja, o filme é todo, né? Quadro a quadro. Quadro a quadro, com cortes secos, com, ou seja, e até hoje ele não teve o menor fascínio pela inteligência artificial, embora use as tecnologias mais sofisticadas, com câmeras ARRI, digitais, como não sei de que e tal, mas tudo depende de usos que se faça, né? Eu acho que para muita coisa vai beneficiar muito, né? Porque, de alguma forma, os saberes da humanidade vão estar todos reunidos, né? Por outro lado, nós estamos diante de um assombroso perigo, tá? É um blackout, uma coisa que faça, uma bomba que explode sobre um centro desse, uma coisa de coisa tal, praticamente desaparece do mapa boa parte dos saberes da humanidade, entende? Porque nós não estamos guardando a memória. A nossa memória agora é depositada em HDs, em não sei o quê. Nuvens. Em nuvens e coisas. Essas nuvens podem explodir de uma hora para outra. Os HDs não merecem a menor confiança, nós sabemos disso. Que a grande dificuldade hoje de guardar memória. Eu tenho, por exemplo, 200 HDs. Ou seja, de 2 anos, 3 anos, eu tenho que fazer o backup de tudo isso. Imagina quanto custa isso tudo, né? Ou seja, para você manter um acervo hoje tem um custo imenso. Enquanto isso, eu tenho fita Betacam que está guardada há 30 anos, sei lá. Um bom tempo está lá, boazinho, eu tiro, coloco lá na máquina, eu guardo uma máquina e tal. Bom, então nós vivemos diante de muitas incertezas, né? E a humanidade vive uma fase de transe, né? Nós vivemos uma fase de transe. É um projeto civilizatório que não deu certo, né? O capitalismo entra numa fase de autofagia, de se devorar a si mesmo, com seus cânceres, com seus agrotóxicos, com suas, né? Com a sua voracidade desmedida, né? Pelo lucro, né? Termina se devorando a si mesmo, né? As guerras, as coisas todas, mas o mundo está mudando. Há mudanças significativas do mundo, né? Hoje nós já podemos falar de uma articulação do Sul global, né? Dos BRICS, né? Das novas rotas da seda da China, dos novos pactos comerciais que a China tem estabelecido com um mundo muito mais justos do que a Águia do Norte e a velha Europa decadente, a velha Europa moralmente desacreditada, não é? O iluminismo, que também envelheceu na sua falácia de prometer liberdade, igualdade, fraternidade, num mundo profundamente desigual, né? Dos colonialismos, das explorações, né? Então, esse mundo está em crise, né? É, ao mesmo tempo, um mundo no Ocidente, né? do Norte, onde os fascismos crescem de forma assustadora, ameaçando, inclusive, a própria vida humana e a vida no planeta, né? Por conta da devastação ecológica, por conta de tudo isso. Mas, por outro lado, surgem reações a isso tudo, né? E essas reações são mais humanitárias, são mais coletivas, são mais... Não sabemos o que vamos construir a partir dessas ruínas. Ou o que vamos encontrar lá na frente. Ou o que vamos encontrar lá na frente, né? Mas o certo é que nós temos que manter a nossa esperança e, sobretudo, termos uma postura que seja ética, né? Eu acho que estética e ética caminham bem, né? Ou seja, o fazer cinema é também uma postura política, é uma postura ética, é um posicionar-se diante do mundo, né? Dizer, olha, essa é a carta que eu quero mandar para o mundo, né? Ou seja, em vez por outra, você tem que correr o risco, né? Agora mesmo, no jornal O Povo, eu escrevi um artigo chamado A Vergonha do Mundo, sobre o genocídio de Gaza, né?
As pessoas, pô, mas você se expõe, você está correndo risco. O que é a vida, se não o risco? Como dizia o Torquato, né? O poeta não se faz com verso, é o risco. Né? É o gume da navalha. Né? Então, a arte também é isso. A arte, nós falamos muito do cinema como desenvolvimento econômico, do cinema como... Né? Mas não é isso e mais alguma coisa. Tá? Tem os que vão seguir o caminho né, de se estabelecer-se no mercado, e, né, com tudo isso, desenvolvendo a economia, e vão ter os que vão experimentar, vão ter os que vão ousar, vão ter os que vão ser as vozes submissas, vão ter os que... Não é? E tudo isso é que termina fazendo a grande efervescência que faz o ser humano avançar. Né? Hoje eu escutei uma coisa do Gilberto Gil que eu compreendi bem o que ele queria dizer. A pessoa falando com ele que, diante de determinadas dificuldades, o que fazer? Ele disse, renda-se. Renda-se no sentido do seguinte, tem um momento que tem que deixar o rio fluir. Não é? Mas, ao mesmo tempo, essa passividade aparente não é uma passividade, é um posicionamento. Né? Sim. Você não pode ser passivo. Eu vi isso ontem também. Né? Eu acho que é isso. Eu adoro quando eu saio, converso com jovens e tal, porque eu estou muito antenado em escutá-los e ver para onde as coisas estão caminhando, como eles pensam, como... Né? Eu tenho um amigo que é professor, poeta, escritor, é tudo. E antes eu não compreendia as coisas que ele falava, mas ele sempre dizia: o caos gera oportunidades. Aí eu ficava tentando compreender o que era isso que ele dizia. Uhum. O que ele dizia? O Cinéa Santos. Sim, o caos gera oportunidades. Um grande intelectual, Cinéa, né? Que já participou de um Meu movimento professor importante de contracultura, de resistência cultural na década de 70, 80, né? Por aí. Tinha a Chapada do Curisco, eu acho que tinha uma livraria, não era isso? A gente lá no Ceará tinha a Cinéas como uma referência importante da cultura. Mas é isso, o caos gera muita coisa, né? O Walter Benjamin, né? Ele tem um texto muito bonito sobre o Ângelus Novus, né? Um quadro de um anjo, não sei, Paulinho, não sei. E ele diz o seguinte, que esse anjo ele está de costas para o futuro, né? Tomado pela visão das ruínas que se amontou até o céu, né? E essas ruínas seriam o resultante do progresso, das guerras. A Europa, por exemplo, são camadas e camadas de ruínas. de ruínas, é verdade. Não é? E, mesmo assim, esse progresso impulsiona esse anjo para o futuro. Entende? Ele não pode voltar-se para as ruínas e reconstruir a partir, vamos dizer, daquelas ruínas, então um mundo novo, né? Ele é impulsionado para novas ruínas, né? Então, é isso. Esse é o momento da gente se debruçar sobre uma civilização que terminou em ruínas, ou que termina em ruínas, né? E que novo mundo é possível construir, né? Com certeza, eu digo isso aqui, mas é uma crítica muito mais ampla. Eu estou citando o Piauí como um exemplo, né? Mas o Piauí achar que a soja é a grande saída é um equívoco grande. A soja vai devastar metade do Piauí, a soja vai envenenar os lençóis freáticos, a soja vai espalhar agrotóxico, vai encher de cânceres e tal. A soja... matar o solo, né? Impede a agricultura familiar, são grandes concentrações de riquezas, de tecnologias estrangeiras, de royalties, de não sei de que, coisa e tal. Então, qual é o mundo novo que nós queremos construir? Entendeu? Como é possível construir uma nova sociedade com base em sustentabilidade, com base em mais igualdade social, com bases em mais equilíbrio, né? A mesma coisa vale para o Ceará, né? O Ceará tem uma das leis mais avançadas do Brasil do uso de agrotóxicos, que proibia
o uso aéreo. Agora, por exemplo, se aprovou o uso de drones para Pulverizar, né? para pulverizar. Foi um retrocesso Isso imenso foi. do Ceará nesse momento, né? Eu fui para o Mato Grosso fazer um filme sobre os índios em Paraíso, me lembro já do nome da cidade, na aldeia Sangradouro. Eu viajei quase 200 quilômetros de plantação de soja do Cerrado, totalmente devastado. E os aviões jogando veneno. É uma visão apocalíptica, né? Apocalíptica, não é? Então, se uma árvore para um macaco, para uma ave pousar, e as aldeias de índios, as reservas de índios, cercadas por essa soja, e eles invadindo, mandando bebida para os índios, mandando... ou seja... Destruindo. Baixo, né? Destruindo. Então, que país é esse? Nós vamos continuar sendo a colônia da monocultura, do açúcar, tá? Ou nós vamos dar um grande salto com as experiências tecnológicas, com a produção de bens simbólicos, com a produção de saberes, não é? Ou vamos continuar plantando soja, envenenando o mundo para engordar porco, ou seja, então é um momento de se questionar todas essas coisas, né? Porque são as vertentes suicidas e autofágicas do próprio capitalismo que tem que ser duramente, vamos dizer assim, criticada, né? Criticada, eu digo, pela universidade, criticada pela sociedade, criticada politicamente, né? Criticada, né? É claro que essas forças todas são forças de sustentação política de poderes conservadores no Brasil, né? Da extrema-direita, né? E tal. E você pergunta, o que é isso que tem a ver com cinema? Eu digo, tudo. O que é que isso tem a ver com cultura? Tudo. Porque a cultura está ligada à vida, à sobrevivência do homem com dignidade, né? O voo do homem para a sua imaginação mais livre, né? Está ligada à liberdade, está ligada, né? E está ligada à utopia de construção de um mundo novo, um mundo mais justo, como se é na festa do Divino Espírito Santo, né? A festa do Divino Espírito Santo pressupõe um mundo novo, né? No qual a criança é uma imperadora, né? O imperador é um menino, né? Simbolizando essa renovação cósmica do mundo, né? E baseado na justiça, na igualdade e na fraternidade. Por isso que na festa do Divino, durante uma semana, né? As mesas são fartas, né? As danças, né? E, geralmente, as guardiãs do divino são mulheres, as sacerdotisas do divino, que apontam também para essa nova sociedade onde a mulher pode ter um papel importantíssimo na renovação do mundo. Não é? Não é uma questão só de vencer o machismo, é muito além. É uma civilização onde a mulher, o matriarcado, possa ter uma função nova e libertadora. Porque o que nós construímos enquanto homens, enquanto sociedade, né, baseado na desigualdade e na exploração, né, é um desastre. Porque já existe isso, assim. Você vê, principalmente no Nordeste, né? Aí tem a história agora das mães solo. Assim, na hora do caos, o homem geralmente sai, porque não aguentei, não consigo, não suporto. E a mulher segura, ela não vai planejar nem nada, ela fica com 1, 2, 3, 10 filhos, ela planta, ela colhe, ela põe para estudar, ela acompanha. Eu faço o curso de Educação do Campo, é um curso novo, né, de Ciências da Natureza. Então, eu estudo com os povos do campo. E a gente vê muito isso. Mas aquele casal, aquela mãe que manda o filho para uma universidade federal numa comunidade de 10 casas, de 3 casas. E aquele filho vem e a gente vai ser professores de ciências naturais, né? E a tendência é ele voltar para repassar o que ele aprendeu lá na comunidade.
né? E a dificuldade, quando eu vou fazer o estágio numa comunidade, é como é que eu vou ensinar física, química e biologia para essas crianças aqui. A gente tem que estudar a cultura deles. E no meu trabalho, eu estou usando o cinema como ferramenta de ensino. E está funcionando bem, porque aceita melhor e a fixação é bem melhor. É verdade. Muito Fafá. A interessante. minha única preocupação é a sobrecarga em cima da mulher, né? Porque é desumano. Sim. Não é? Uma mulher ficar sozinha com 9 filhos, não sei o que coisa, para cuidar. Ou a sobrecarga que tem a mesma mulher da classe média na sociedade capitalista também é uma sobrecarga, né? Ela dá 2 expedientes, chega em casa, ainda vai cuidar da casa, e tem os filhos, tem não sei de quê, coisa e tal. Ou seja, que tudo pudesse ser mais justo e mais equilibrado, onde, inclusive, o poder público pudesse, né, ter uma política de apoio. A essas mulheres, né? O que Lula tenta um pouco, né? E qualquer migalhazinha é sempre cerceada, né, pelo Congresso, né? Tão difícil, né? Esse equilíbrio, né? Ou seja, essa visão, mas que é necessário, porque o Brasil não tem muito caminho a não ser o caminho que tem que fazer. E o caminho que ele tem que fazer é se construir como civilização nova, não é? Porque se nós entregarmos esse país na mão do agronegócio, dos madeireiros, do garimpo, ou seja... Só que destrói. Estamos ferrados. Eles não têm piedade nem dos filhos. Ou seja, eles não têm futuro. Eles não pensam no futuro, nem da família. Ou seja, porque é o dinheiro agora, a ganância e tal, envenenando o mundo, envenenando a família, envenenando as mesas, envenenando... Não é? Essa é uma coisa muito louca, muito louca. E esse país precisa ser outra coisa. A partir do pensamento de pessoas generosas, vamos dizer, como o Darcy Ribeiro, que pensou esse país de forma diferente, né? A partir de pensamentos de Oscar Niemeyer, que pensou uma arquitetura nova, né? De músicos como Caetano Veloso, como Gilberto Gil e tal, ou como a Bossa... Torquato. Torquato. E pessoas que tocam na delicadeza, vamos dizer assim, né? Da cultura e na beleza desse país e tal. Então, nós podíamos ser isso, nós podíamos ser uma civilização nova, né? Eu acho que é possível que as coisas mudem, né? Porque se mudar no mundo, muda aqui também, né? Só que nós precisamos ser vanguarda, como já fomos, né? Houve um tempo em que o Brasil foi vanguarda do mundo, né? Então, surgiu a Bossa Nova, surgiu o cinema novo, surgiu a arquitetura de Oscar Niemeyer, surgiu a revolução dos teatros como o teatro oficina, né? E surgiu Poesia. a MPB... Na poesia também. Na poesia, a literatura de Guimarães Rosa, o cinema de Glauber, Nelson Pereira. Ou seja, esse país explodia em criatividade, em esperança, né? Aí depois veio o golpe militar, veio as perseguições, vieram as mortes, vieram sombras, né? E de lá para cá, esses altos e baixos, essas dificuldades todas, nunca mais esse país conseguiu respirar, né? E até as utopias, né, foram abandonadas e tal. Hoje a gente vive num mundo distópico. A única utopia existente ainda hoje é a utopia dos impérios do Espírito Santo, organizados pelo povinho Eiras, como é o nome? Amarante, no Maranhão. E várias outras cidades. Eu fiz um seriado sobre as festas do Espírito Santo em Portugal, na cidade de Tomar, numa outra cidade lá perto de Lisboa, no arquipélago dos Açores e aqui no Brasil, em todas as regiões, buscando essa utopia popular da fraternidade, da coletividade, da justiça e da renovação do mundo e do papel da mulher nessas festas e nessa organização social e civilizacional, não é? Uma vez entrevistaram Caetano Veloso e perguntaram a ele qual seria a saída do Brasil. Eu achei ótima a resposta de Caetano, porque Caetano é sempre uma surpresa, né? Ele disse assim, o Império do Espírito Santo. A saída do Brasil seria o Império do Espírito Santo. Ele sinalizava, na verdade, para a utopia da justiça, da igualdade e da fraternidade,
Né? Não esquecer nunca, por exemplo, que a bandeira de Canudos era a bandeira do Espírito Santo, que o movimento religioso popular de Juazeiro nasce sob a égide do Espírito Santo, né? Que os movimentos comunitários de Caldeirão surgiram também sobre a inspiração do Espírito Santo. Né? Não é o sentido religioso, veja bem, né? Aqui eu estou falando de uma utopia e de uma construção social, né? Onde o Espírito Santo é tomado como um arquétipo da justiça e da igualdade, né? O que é totalmente diferente do uso que se faz, por exemplo, do Espírito Santo, seja na igreja conservadora, com Shalom, não sei o que, essas coisas aí todas, ou seja, na política de resultado neocapitalista dos neopentecostais. Né? São coisas diferentes. Eu estou falando de uma outra coisa, de uma utopia, né? No sentido mais profundo, né? E, ao mesmo tempo, de uma utopia e de um arquétipo, né? Ou seja, portanto, imemorial, né? Que permanece durante milênios na memória do povo como sonho. Né? E uma festa do Espírito Santo é geralmente uma espécie de antecipação do mundo que há de vir. Daí a fartura das mesas, para dizer que desse mundo novo não vai ter fome. Daí a presença das mulheres como sacerdotisas do divino, como caixeiras, como, né, as mulheres que abrem os segredos, que fecham os segredos, que diziam. Eu tive um grande exemplo agora no meu filme, que foi uma pesquisa do meu curso, né, os saberes, os viveres e os reviveres das mulheres quebradeiras de Coco Babaçu. Então, aí eu terminei chegando na história de Alice. Eu ia escrever a história da minha bisavó, que era uma cega que quebrava coco enquanto contava a história para a gente. Uhum. E aí a minha professora vai lá a partir de uma ideia. E surgiu esse artigo científico na época do Covid. Aí eu tive Covid, eu fiz um curso de roteiro da cama do hospital. E foi muito engraçado, assim, quando terminou, que voltamos a trabalhar, cheguei no trabalho, vi uma moça cantando. Eu, nossa, quem é? Quando cheguei na sala, tinha uma senhora muito maravilhosa cantando e sentei para ouvir a história dela. Comecei a gravar no celular. Foi a primeira e única mulher do Piauí, do Nordeste, que ela foi vereadora de oposição com o apoio das mulheres do campo no interior do Piauí. Alice, Maria Alice. Uma filha de uma senhora com 10 irmãos, que ela chegou para ela e falou assim: você vai estudar. Mandou ela para a cidade para estudar, então, com 18 anos, só que ela já tinha o pai dela do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, levava ela desde pequena para as reuniões, aí a formação política dela. E, quando levava, ela ia, né, ficava ali. Quando, com 18 anos, que ela foi estudar na cidade, lá de perto da comunidade que ela morava, cabeceira, ela começou a mobilizar pessoas para a luta do que ela não achava certo, do que o contexto não estava certo. E surgiu a pastoral da igreja, que a pastoral da igreja sempre caminhou junto muito com os movimentos, na década de 80, né? O surgimento da organização dos movimentos sociais. E tinha um programa lá, culinária, não sei o quê, ensinar as pessoas uma fonte de renda. E tinha um deles, alfabetizar as prostitutas da cidade. Ela, E ela foi para esse programa alfabetizar as prostitutas da cidade. Então, assim, muito interessante. Então, tal que você falando aí da questão do Divino Espírito Santo, eles eram proibidos de se reunir para quaisquer coisas. A polícia, batia em cima e tudo. O que é que eles faziam? A igreja, que tinha um padre que acompanhava ela, ele dizia assim: Fafá, eu não organizava nada, elas organizavam, eu ia junto, convidado. Mas, assim, ele era ameaçado, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi tudo, e elas salvavam ele sempre. Porque elas se juntam feito formiga. Em um minuto, assim, aparece muita. E, na época que elas se reuniam, como a polícia não podia prender todo mundo,
Isso eu ainda vou fazer um filme. Foi a única cidade que eu já pesquisei tudo, onde foi preso os Saco de Coco. Numa outra manifestação foi preso o Santo da Procissão. E numa outra manifestação foi preso os Pau da Fogueira. Literalmente levado para a cadeia, no Camburão. E isso é único, porque não conseguia prender todas. Todo mundo que estava na manifestação. Aí eles prendiam o elemento que elas estavam em torno, que era o Saco de Coco. E eu estou aprofundando mais essa pesquisa. Então, Histórias de Alice fala muito disso. Que aí o padre disse assim... E foi todo um documentário, a gente fez o curta agora, de surpresa. Eu fui pesquisando, encontrando as pessoas e juntando as pessoas 100 bilhões de anos depois da ditadura. Quando chegava, eu levei o padre lá nas comunidades onde ele sofreu violência, onde teve a missa que queimaram a igreja, que não sei o quê, que tudo. Tem uma pintura numa igreja que é lacrada, selada e tudo, porque o padre, depois que assumiu, disse que é uma pintura marxista, porque foi muito interessante. Eu ainda vou descobrir aquela pintura ali, que fizeram uma pesquisa com a população da cidade. Eu estou dando spoiler do filme, né? A população da cidade, como eles queriam o painel. Aí eles fizeram bilhetinhos, fui atrás do bilhetinho, não encontrei mais, né? Não existe. Foram colocando dentro de um pote e o artesão tirando. Aí, o Jesus Cristo tem que estar em vez da cruz com um machado nas costas, com a enxada, com não sei o quê. Então, a pintura é toda assim. E está toda coberta. Não foi destruída porque, no começo do governo de Lula, aqui o governo também, do nosso Wellington Dias, que hoje é ministro, eles conseguiram fazer que o IPHAN é patrimônio. Então, não pode destruir. Mas aí o padre chegou lá e cobriu, e tem umas cortinas, e tentamos tirar e não conseguiu. Está preservada. Se você quiser ver, tem que ir lá onde o padre, que era o padre da época, ele pediu para o artesão fazer uma de 1 metro e pouco, e ele mandou fazer umas camisas. Vou ganhar uma camisa dessa e vou levar uma para você. Tá certo. Obrigado. Olha, o Papo de Editor hoje foi inundado por cultura, por cinema, por arte e política, e nós estamos muito lisonjeados de tê-los aqui. A gente deixa o espaço aberto. Aqui, o Papo de Editor é o local de fala do universo audiovisual. Está aberto para vocês. Qualquer momento podem voltar, vamos conversar, vamos discutir, vamos colocar tudo isso em pauta, né, e vamos mostrar para essa nova geração, né, que está assistindo, tanto que a gente tem de riqueza, né, que é a nossa maior riqueza. Eu queria que vocês deixassem o recado para a gente encerrar infelizmente, nosso podcast, que está muito maravilhoso. Eu me sinto lisonjeada de tê-los aqui. Não, eu é que agradeço, viu, a oportunidade dessa conversa, né? Acho que é isso, a pequena, grande mensagem que fica, não é? É essa mesmo, da juventude, acreditar na potencialidade cultural, né, na riqueza simbólica e da imaginação do Piauí, né? E, a partir disso, realmente fazer um grande movimento de transformação através das artes, através do cinema, através de todas as artes, né, se possível, né? E, de forma concreta, eu espero que no próximo ano dê certo um projeto que eu quero rodar parte dele aqui no Piauí, por uma questão de admiração e da beleza, né, da região que eu conheço, né, e gosto muito, né, que é o projeto sobre Juvita Feitosa, né, a jovem que se alista para ir para a Guerra do Paraguai e termina sendo usada como propaganda militar, né? E isso tudo resulta numa tragédia, né? Mas essa história, para mim, tem muita contemporaneidade por conta da questão da mulher, né? E de como ela se coloca na época contra as forças, vamos dizer assim, da guerra, da morte, né? E o patriarcado, né? E, ao mesmo tempo, é uma afirmação também, de alguma forma, do seu amor impossível, porque o filme é ficcionado, né? É ficcionado. Eu espero que tudo dê certo. Eu estou de olho em cidades como Oeiras, que é um
um patrimônio, desculpa, não do Piauí, mas do Brasil, né? Amarante, né? E tantas outras cidades históricas que tem o Piauí, afora suas paisagens magníficas, deslumbrantes, né? Para onde você olha no Piauí é um cenário te acenando, né? Então isso é muito rico. Olho de cineasta. Não, é divino. E ele é suspeita, né? Apaixonado pelo Piauí. Gente, agradecer também, é um papo de editor. Obrigada a quem está nos ouvindo. E também vou puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Mulher, não é por nada, mas eu ouvia muito uma pessoa amiga dizer assim, a mulher, ela está aí, ela é, de uma certa forma, preparada, que ela tem mais hormônio, né? Vamos lá. Então, assim, a gente está na luta pelo fomento, pelo aquecimento do mercado, né, do cinema audiovisual piauiense. Potencialidade demais, tem muito, sabe? Muito. Eu não sou nada nesse monte de areia, sou só um grãozinho lá, mas eu estou aqui, o que precisar, sabe? Tenho grandes amigos que acreditam na gente, que acreditou lá atrás. Eu, uma menininha, levei muito porta na cara. Você vai receber nãos, você vai receber, eu vou ser super sincera. Mas continue acreditando que a gente vai. E Histórias de Alice está pronta para ir para o mundo. Lá em Cannes foi muito bem recebida essa ideia do curta, do longa, com proposta de coprodução, de parcerias. A gente vê se roda até o próximo ano, longa, Histórias de Alice, que não é tanto um país das maravilhas, mas que elas não desistem. É muito interessante. E elas resistiram na época da ditadura com muita maestria, sabe? Porque aí a Alice, quando ela puxa a história dela, vem uma gama de mulheres. Então, vamos nos unir. Todos, vamos nos unir e levar o cinema para o mundo. Aí. Uau! Uau! Eu vou encerrar hoje o Papo de Editor dizendo que, uau! Nós estamos banhados nesse oceano de informações, nesse mar de notícias boas que a gente ainda vai ter do nosso cinema, que está vindo aí, que está indo para fora, que está indo para o berço do cinema, né, mundial, que é a história de Cannes, que é a nossa história do cinema nacional, que está trazendo toda essa... Olha, eu estou sem palavras hoje, eu estou assim, encantada. Né? O Papo de Editor fica por aqui, porque a gente tem que encerrar, mas esse episódio vai ter muito mais vertentes. E nós vamos ver muito mais histórias do cinema aqui no local de fala do universo audiovisual. Tchau, gente.